Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia no Baianão 2021. O Bahia se classificou, Rasta. O Bahia se classificou mais uma vez para a próxima fase e teve gente que não, Rasta. O nosso rival, o Vitória, pela terceira vez seguida, não se classificou para a próxima fase. Que absurdo, Rasta! Mesmo com todas as vantagens que a facção vagabunda de futebol chamado FBF estava dando para ele. Ridículo, Rasta, ridículo o que a FBF fez com o Bahia, ridículo o que a FBF fez com o Campeonato Baiano, a facção vagabunda de futebol. O Guilherme Belintani foi entrevistado pelo Marinho Júnior na Rádio Metrópolis e explicou que havia um combinado de boca a boca, apenas acordo de cavalheiro desde 2019, onde o Bahia utilizaria o time de transição e o Vitória utilizaria o time de transição no Campeonato Baiano. Só que com a pandemia, a crise financeira dos clubes foi muito grande e nem todos os times puderam manter a sua equipe de transição. No caso do Vitória, que acabou eliminando todo o seu time de transição e terminou por decidir por conta própria, sem informar o Bahia, sem informar a Federação Baiana de Futebol, que utilizaria o time principal no Campeonato Baiano. Pois bem, a facção vagabunda de futebol, o que é que fez, Rasta? Ajeitou as coisas para o Vitória não conseguir jogar 3 jogos no meio de semana, mas não fez a mesma coisa com o Bahia. Enquanto o Bahia jogava terça, quinta, sábado, domingo, o Vitória jogava apenas quarta e sábado, quarta e domingo, quinta e domingo. Nunca jogava 3 jogos numa semana, já o Bahia não. Bahia podia. Só que o Bahia tinha um time de transição e não estava ligando muito para isso, não estava se importando. Segundo o Guilherme Belintani, ele não se importou com essas alterações para ajudar o Vitória. Porém, aconteceu o que ninguém queria. A facção vagabunda de futebol adiou a final do campeonato e com isso prejudicou o Bahia. O adiamento da final do campeonato foi por conta de ajudar o Vitória na sua agenda, que não poderia jogar 3 jogos no meio de semana. Mas adiar a final do Campeonato Baiano atrapalhou o Bahia. E o Bahia reclamou disso. E nesse ofício que o Bahia fez para a facção vagabunda de futebol, eles não entenderam. Eles simplesmente ignoraram e mantiveram o jogo numa semana onde o Bahia tinha final da Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana, jogo importante. O único time da Bahia que está disputando a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana, e a facção vagabunda de futebol fez o quê? Ignorou totalmente essa necessidade de adiar o jogo para poder ajudar o Bahia. Mas quando foi para ajudar o Vitória, eles puderam adiar, eles puderam fazer todo tipo de acordo para poder o Vitória conseguir jogar. Só que o que aconteceu, Rasta? O que aconteceu? O Vitória mais uma vez não se classificou. E é muito bem feito, Rasta, é muito bem feito. Fica claro que a facção vagabunda de futebol queria que tivesse uma final Vitória e Bahia. Queria um Bavi na final do Baianão, para dar alguma importância a esse campeonato em ruínas. Um campeonato fraco, sem premiação, sem brilho, sem nada, mas que o Vitória não consegue chegar na segunda fase pela terceira vez seguida. Hat-trick negativo do time do Barradão, e é muito bem feito. E eu fico nem tão feliz pelo Vitória não estar na próxima fase, que eu até acho que seria interessante ter um time com alguma qualidade, se é que a gente pode dizer que o Vitória tem qualidade, para jogar contra o Bahia na próxima fase. O Bahia que não conseguiu vencer o Vitória ainda esse ano. No Campeonato Baiano foi 0-0, na Copa do Nordeste nós perdemos, então seria interessante ter um Bavi aí na fase final, ou na semifinal, ou na final, mas não. O que aconteceu? Não conseguiu, e eu fico só feliz porque a facção vagabunda de futebol se fudeu, bem feito, se fudeu, e eu espero que ano que vem aconteça a mesma coisa. Tá muito claro que a facção vagabunda de futebol é clubista e estão querendo montar o seu campeonato da forma que eles querem. Não deu mais uma vez. Não deu mais uma vez, Rasta. O Bahia se classificou às duras penas. O Vitória, com 4 rodadas a menos, não conseguiu ultrapassar o Bahia, não conseguiu entrar no G4. Eu dava o Vitória garantido nessa fase final da Copa no Campeonato Baiano.
4 rodadas que eles tinham de diferença, acho que tinha apenas 3 ou 4 pontos atrás do Bahia, e eles foram perdeu pro Docimel, empatou outro jogo, aí num jogo atrasado acabou se embananando com o Jacuipense, e com isso foi para última rodada precisando vencer do Fluminense de Feira, rebaixado, inclusive, nesse jogo da última rodada, e aí precisou jogar com o Fluminense de Feira a última rodada para vencer e torcer para um tropeço do Bahia ou do Bahia de Feira para poder entrar no G4. Não aconteceu. Primeiro, não aconteceria ainda que o Bahia não vencesse o Jacuipense. Ainda que o Bahia empatasse o jogo, não aconteceria, porque o Fluminense de Feira, no finalzinho do jogo do Vitória, Rasta, conseguiu ter 2 gols anulados e ainda empatou com pênalti, deu uma pressão retada dentro do Barradão e aí conseguiu segurar o empate até o final, o que desclassificou o Vitória pela 3ª vez, Rasta. Mais uma vez, o Vitória não vai para a fase classificatória do Campeonato Baiano, e é o Campeonato Baiano. O Vitória não vai para a 2ª fase do Campeonato Baiano, Rasta. Inacreditável. Se a gente montar um time aí de bairro, é capaz de a gente conseguir se classificar para o Campeonato Baiano, porque, sinceramente, não é um nível tão forte assim, Rasta. É claro que existem times que têm jogadores aí tarimbados, como o próprio Jacuipense, que tem jogadores tarimbados e jogando contra a equipe de meninos, como é a equipe do Bahia, com certeza isso vai pesar, isso vai dificultar, mas mesmo assim, esses times não conseguem chegar na fase classificatória. Caso aí o Jacuipense ficou fora também. O Jacuipense que jogou contra um Bahia, que começou fazendo gol logo no início do jogo e depois acabou. O Bahia, com um time de meninos, tomou uma pressão do início ao final do Jacuipense, o Dinei muito perigoso. O ataque do Jacuipense estava com 5 pessoas, 5 atacantes, e mesmo assim não conseguiu furar o bloqueio do Bahia. O Bahia sofreu o jogo todo. Eu estava esperando que ia dar alguma merda. Eu estava esperando que ia acontecer o gol do Jacuipense em algum momento. Eu até não esperava que o Bahia tomasse a virada, mas o empate estava muito claro que ia acontecer. Porém, mesmo que o Bahia empatasse, Rasta, não seria desclassificado, porque o Vitória do outro lado não fez a sua parte. Aliás, por falar do outro lado, era literalmente do outro lado, já que a transmissão da TVE foi as duas ao mesmo tempo. Foi um mosaico. Eu tava torcendo, Rasta, para sair gol ao mesmo tempo do Fluminense e do Bahia, para ver como era que o Rainan ia se virar para gritar gol dos 2 clubes ao mesmo tempo. Outra coisa, já pensou se a gente tem um Galícia e um Ipiranga também participando desse Campeonato Baiano? Ia ser um mosaico, 4 transmissões ao mesmo tempo e o mesmo narrador. Enfim, é a primeira vez que eu vi isso, é meio estranho, mas a gente sabe que a gente consegue se acostumar com tudo lá ele. Então, de repente, mais pra frente a gente vai estar achando normal e vai até torcendo para que aconteça isso, pra gente ver o Bahia se classificando do lado e principalmente nesse mesmo escopo, o Bahia se classificando de um lado e o Vitória se desclassificando do outro. Isso foi lindo, Rasta. A gente comemorou em dose dupla. Bahia classificado para a próxima fase e a facção vagabunda de futebol se fudeu. Bem feito. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso, fui!